Pois é, 2022 está indo embora e 2023 vem trazendo muitas esperanças e oportunidades para a maior parte da população aqui no Brasil. E uma dessas novidades que está bombando agora é o Banco do Brasil, que está para acontecer em 2023. E o mais bacana é que no último, que foi em 2021, chamaram 4.480 pessoas. Legal, né? E eu dei uma olhada na remuneração, está em torno mais ou menos de 4.500, um pouquinho mais, tá? Só tô colocando uma média, e o ano que vem vai ter reajuste. Sem mencionar todos os benefícios que também tem. Para o cargo escriturário, agente comercial, se você chegou aqui neste canal, neste vídeo, eu vou dar dica para vocês de cursos, métodos, material adequado sobre comportamento, estratégia, organização, se você deve estudar por videoaula ou PDF, erros que você tem que evitar, conteúdo e matérias que você tem que focar mais. Esse é um canal inclusivo, de inclusão, voltado para TDAHs, pessoas que têm dificuldade de memorização, pessoas que têm dificuldade com determinadas matérias, como matemática, raciocínio lógico, até mesmo contabilidade. Nesse canal você encontra muitas técnicas de estudos, até porque está dentro da minha área de formação. Sou especialista em aprendizagem e psicanalista, tá bom? Já trabalho nesse meio há muito tempo. Então, além de você ver esse vídeo, eu convido depois que você vá na playlist e dê uma olhada em várias sugestões de comportamento, ambiente adequado. Clica no sininho de notificação, porque terminando esse ano e o ano que vem, você vai ter muito mais orientação, tudo voltado através da neurociência e psicologia da aprendizagem, tá bom? Sem demais delongas, só dei essa explicação para você saber do que se trata esse canal, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ou o que tivemos no concurso anterior? Língua portuguesa, caíram 10 questões, pontuação 1,5. Inglês, 5 questões, 1 pontinho. Matemática, 5 questões, 1,5. Atualidades, 5 questões. Quando falo atualidades, é a atualidade do mercado financeiro, tá bom? 5 questões, 1 pontinho. Conhecimentos bancários, 10 questões, 1,5. Informática, 15 questões, 1,5. Vendas e negociação, 15 questões, 1,5. E teve redação, tá bom? Kátia, já coloco redação desde já? Calma que vamos falar sobre isso também, tá? Antigamente, quando a gente falava em concursos bancários, sempre a gente pensava, olha, na parte de conhecimentos bancários é onde temos que priorizar. Nesse concurso, coisas que você vai precisar priorizar não vai ser só nisso, vai ser conhecimento bancários, vendas e negociação, importantíssimo, matemática, porque eu falei 5 questões, mas pode ser que venha um pouco mais. Língua portuguesa, importantíssimo que isso daqui você gabarite. Inglês, não se assuste, porque vem mais a parte de conhecimento. Se você tiver básico de leitura, conseguir interpretar e entender o que está sendo pedido ali, não zerando de 5 questões, se você acertar 2 que seja, e indo bem nas outras matérias, tá dentro, até porque as notas não são assim absurdas de altas, tá bom? O que mais que eu posso mencionar sobre conteúdo? Redação. Talvez você fale, já devo colocar redação desde já? Se você for iniciante, não, tá? Por que não? Primeira coisa que você precisa fazer, você pode desde o início já fazer uma pesquisa, arrumar uma pasta, colocar uma etiquetinha redação, pesquisar as redações anteriores desse concurso, com nota boa, imprime e coloca nessa pasta, vai estudar um pouquinho, vai ver alguns canais que dão dicas de redação para o Banco do Brasil, ou para qualquer tipo de banco, mas voltado para o Banco do Brasil, vai fazendo suas anotações e coloca ali numa pastinha, no determinado momento, quando você tiver com o seu conteúdo já bem avançado, aí sim eu acho muito bacana você já inserindo treino. Lembrando que um dos maiores problemas que a maior parte das pessoas tem é não conhecer o que é o mais forte da banca, não conhecer o mínimo de técnica de redação. Lógico,
né? Escrever bem, não precisa ser nada tão rebuscado, ter a noção mínima de uma limpeza de redação, toda aquela estrutura que é importante, o que é início, meio e fim, né? E ter repertório. Isso é fundamental para que você tire uma boa nota na tua redação. Combinado? Então põe na pastinha essa informação aqui e volta aqui para as demais coisas, tá? O que acontece quando vocês vão em diversos canais? Por isso que eu falo que esse canal é mais de inclusão, tá bom? Ah, vou estudar por ciclo de estudos. Funciona comigo? É aí que você precisa ver. Tem disciplina? Como que é a tua rotina? Trabalha e você tem poucas horas de estudos à noite? Vou comprar no cronograma de estudos. A sua rotina é uma rotina linear? Ou é uma rotina que vai acontecendo outras coisas no decorrer dela? Se é uma rotina puxada, se você é uma pessoa que você tem outras demandas na sua casa, trabalha e diversas outras coisas que você precisa administrar, você tem que desenvolver autonomia relacionada à tua organização. Porque se você não aprender a ajustar e saber o que é uma boa estratégia adequado a você, o que é um bom planejamento adequado a você, você sempre vai ficar à mercê do outro, e isso causa muita desmotivação e ansiedade. Então é muito importante você saber também qual é o seu estilo de aprendizagem antes de sair comprando material. Por um exemplo, se você veio de escolas estaduais, você não teve uma boa base, provavelmente você não desenvolveu o hábito de leitura. Então, obviamente que se você logo de cara for comprar um material extenso em PDF, posso dar exemplo, estratégia, por exemplo. Você tem dificuldades em matemática, em cálculos, por mais que tenham vídeos, se você fizer o cálculo, você vai perceber que dentro do cálculo estratégico, que é quando você vê quantas horas você tem, que é a expectativa, quantas horas de fato você tem, e essas de fato que você tem, que você sabe que você consegue cumprir mesmo quando as coisas ruins vão acontecendo em torno de você. Quando você vai calcular, você vai saber, você vai ver quantas videoaulas tem lá, quanto de material que você tem que imprimir, qual o gasto que você vai ter, para evitar ficar acumulando também um monte de caderno. E vai ter dificuldade de compreensão, né? Vai ser um estudo um pouco mais demorado. Então vamos dar uma dica aqui de 2 cursos que você pode pesquisar, por exemplo. O GRAM Cursos ou o Direção com Cursos. O que eu quero que você evite desde o início se você for comprar um desses? Evite acumular caderno. Vocês sabem ir com a matéria, mas vocês não sabem voltar. Dificuldades para revisar. Quando você está estudando, você já tem que aprender a sinalizar o teu material para ficar fácil para você poder retornar várias e várias vezes, tá bom? Como assim, Kátia? Kátia, eu aprendo muito mais com alguém explicando em vídeo, eu nunca tive o hábito à leitura, sim, eu tenho dificuldade para interpretar textos, logo se eu tenho dificuldade para interpretar textos, logo se eu tenho dificuldades para redigir uma boa redação, obviamente que eu também vou ter dificuldade de ficar lendo textos e mais textos sem ter alguém explicando para mim. Pode ser que depois de um tempo eu até aprenda, mas eu não sei se eu vou ter esse tempo hábil para memorizar e de fato estar preparado para pegar as primeiras classificações e ser nomeado rápido. É aqui que é o X da questão. Estão entendendo o contexto geral? Tá. Então, Kátia, o que você está dizendo? Primeiro eu vou calcular quantas horas eu tenho, que é a minha expectativa de estudos. No plano B, com a experiência que eu tenho, caso eu não tenha, se tudo der errado, qual o mínimo que eu consigo estudar? Digamos que você fale assim, olha, já que vai ser um estudo a longo prazo, eu consigo, sei lá, 2 horas por dia, de segunda a sexta, 3 horas por dia, de segunda a sexta, olha, eu só consigo estudar nos finais de semana. Então você vai calcular semanalmente quanto que dá nesse plano B. Calculou, aí você vai ver no mês quanto que dá. Nesse mês eu quero que antes de comprar qualquer curso, GRAM ou direção que eu recomendei para você, você calcule em 3 ou 4 meses. Então vamos supor, dezembro, janeiro, fevereiro, março. No total desse cálculo que eu pedi, quantas horas que você tem líquidas de fato com o cálculo no plano B que eu te pedi. Essa é sua moeda de compra, não é o seu dinheirinho. Por que? Explico. Se você for comprar o GRAM ou direção e você perceber que lá tem 400 horas de estudos, você precisa saber quanto que você tem aqui para ter uma noção de quando você vai terminar o curso. Então, vamos supor, alguns de vocês só conseguem estudar 40 horas por mês. Acontece, tá?
Então vai dar 4, 8, 12, 16, 24. Você vai terminar de ver as videoaulas numa média de 6 meses. Vai terminar por volta de junho, julho. Será que você vai ter esse tempo de revisar bem, treinar bem? Provavelmente não. Então precisa tomar muito cuidado na hora de escolher, sem antes fazer esse cálculo aqui pra mim, tá bom? Aí sim você vai olhar um desses cursos que eu te recomendei. Ao olhar um desses cursos, pegar ali a carga horária deles, você faz o cálculo e verifica qual que se encaixa, que você percebe que você vai ter um tempo hábil de 4 meses no máximo, ter teu material todo preparado para uma revisão constante. A memorização só acontece com repetição constante e o intervalo entre uma revisão ou outra que não seja tão longa, porque senão vai acontecer a poda neural, tá bom? Precisa de estímulos neurais para que vá se aprofundando e você consiga meter ali na memória de longo prazo. Tá dando para compreender o contexto? Ai, Kátia, tá. Depois eu vou absorver melhor, eu vou anotar aqui, mas eu tô entendendo o que você tá me dizendo. Se não entender, coloca aqui nos comentários que eu explico para você, tá bom? Não fique perdido com isso. Quero que você faça desde o início, principalmente se você está dentro desse perfil que eu mencionei aqui nesse canal. Eu respondo e te ajudo, não se preocupe, tá bom? Então você entra no grupo Telegram, que vai estar aqui na descrição, me marca lá, e aí no meu tempo eu vou lá também te dou um auxílio. Não se preocupa, não vai ficar perdida. Kátia, vale a pena estudar por apostila? Não. Não vale a pena. É um concurso que é concorrido, não é tão fácil assim. As apostilas deixam muito a desejar, principalmente se você não tem uma boa base. Se você quer fazer uma coisa bem certeira, vai nesse caminho aqui. Muitas pessoas estudam por apostila e não conseguem. Outros até conseguem porque até que tem uma boa base e acaba treinando bem, tá? Mas, no geral, se você olhar todos os que foram aprovados, que tem depoimento por aí, você vai ver que eu, pelo menos, não vi. Vocês me falem quem, né, desse de 2021 foi aprovado estudando só por apostila, mas tente descobrir qual foi a apostila e qual é a base que a pessoa tinha e quais eram as condições de rotina que de fato ela tinha e qual a idade, porque todos esses fatores também influenciam na escolha, tá bom? Tá, Kátia, entendi. Então, eu tô pensando em pegar um desses dois, vou fazer o que você falou, vou lá olhar. Tá. Kátia, tenho dificuldade com disciplina, eu procrastino muito. Isso é comportamento. Quando você vai investir na base externa, que é no material, você também tem que investir na base interna. Se você está tratando depressão, se você tem ansiedade crônica, se você tem muitos vícios comportamentais, se você não tinha o costume de estudar, o seu ambiente não é adequado, nesse caso você precisa de um bom profissional te acompanhando de perto, tá? Para você descobrir como que é o meu tipo de trabalho, entra aqui na descrição também, porque eu sou psicanalista, sou neuroeducadora, vou trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, deixando você preparado para virar um maratonista de fato, tá? A gente vai desenvolvendo a tua estratégia de planejamento, método, revisão, organização aqui. E aí eu vou trabalhando as fases internas, porque isso demora. Contexto de plasticidade cerebral é demorado. Muitas das vezes eu tenho que tratar ali as crenças nucleares que vocês têm, que elas são enraizadas e não são fáceis de lidar com elas. Principalmente quando vocês estão com baixa autoestima também, tá bom? Não é tão simples assim. Fui, comprei o material, mas se o seu carro, se os seus fatores internos não estiverem bem, você vai acabar derrapando lá na frente, tá bom? O que mais que vocês perguntaram pra mim? Tá, material, sim. Por que eu falo para vocês terem um PDF para ver as aulas em conjunto? Porque você tá ali com o PDF, imprima só a frente dele, entendeu? Imprima, deixa eu pegar um exemplo aqui, pegar essa folhinha. Imprima só a frente, tá? Atrás deixe em branco e mande encadernar. Esse aqui tem que ser o caderno seu, tá bom? Quando você mandar encadernar, você vai ver as aulas, vai rabiscando, vai grifando, colocando as suas anotações. Quando precisar fazer resumo, faça aqui, porque desse modo você vai conseguir voltar várias e várias vezes nesse material sem se perder. Por quê? Desculpa. Se você tem a videoaula, fica pausando toda hora e fazendo a anotação do professor, você tá tendo um estudo para mim que é muito passivo. A atenção
sustentada que eu preciso, ou a atenção focada que eu preciso, você não vai ter. Vai ficar ou dividida e talvez seletiva, mas a melhor para mim, se você tem dificuldade de retenção de conteúdo, memorização e concentração, o melhor é imprimir o material e rabiscar por cima. Você vai precisar também de um site de questões, tá bom? Porque é assim, vi vídeo aula, fiz as minhas anotações, depois vai treinar bem questões. Se você tem muita dificuldade na parte de exatas, a mesma coisa, imprime o material, vai ter um site de questões, crie uma apostila para que você possa fazer e refazer bastante em cima desse treino, porque nesse caso você só vai conseguir melhorar a tua nota com o treino e pegando uma grande... A cada 30 dias eu acho que um bom treino 2 vezes nos temas que geralmente eles costumam abordar, tá? Tô tentando falar assim detalhes, mas de um modo mais raso. Tá, o que mais que vocês me pediram aqui? Eu acho que é só. Então, sobre... Assim, o bacana desse concurso aqui é que vocês vão poder aproveitar 80% do conteúdo para o concurso que vai ter da Caixa também, que é muito bom. Principalmente você que está sem trabalhar, que está precisando realmente de um ganho financeiro urgente. Então, anota direitinho, faça um tour na playlist que eu tenho aqui, arruma um caderno, anota o máximo de coisas que você tiver. O que tiver dúvida, deixa aqui ou entra lá no Telegram e deixa um comentário para mim. Eu tendo tempo, vou lá e te dou um socorro também, combinado? É isso, é regime seletista, tem vários benefícios, é uma remuneração boa, não é ruim, vale a pena, chama muito. E você tem que evitar ficar acumulando um monte de material também, tá bom? Pense o seguinte, você tem que estudar, você precisa verificar aonde é que é mais adequado para você o seu horário, a forma que funciona mais, se você quer estudar por ciclos, se você acha que vai dar para comprar um cronograma, se você precisa estudar uma matéria por dia, né? Mas o mais importante de tudo isso que eu falei no canal é você saber o seu estilo de aprendizagem. Se você for auricular, sinestésico, visual, você vai aprender muito mais por videoaula ou no curso presencial. Se você for mais leitura e escrita, não tem dificuldade com interpretação de texto, não está nas condições de analfabeto funcional, né? Tinha o hábito à leitura, claro que por um outro material em PDF você vai se dar bem. Mas procure imprimir, porque se você acumular caderno, vai ficar difícil depois para você retomar, revisar, para memorizar. Combinado? Deu para entender esse contexto aqui? Então é isso. Deixou já o joinha? Deixou, né? Clica no sininho de notificações aqui, porque vai ter muito conteúdo que você vai agregar com essas informações também, tá bom? Abraço forte de urso. Fique bem.